Olá, meus irmãos. Eu quero continuar a gravar sobre os fundamentos pressuposicionais da teologia reformada. São apenas algumas anotações teóricas e práticas, e vamos assim pensando juntos, e depois eu quero ver se tenho oportunidade de escrever sobre isso, dando uma redação melhor, conforme a gente vai repensando as questões, ouvindo sugestões, possíveis críticas, indicações de leitura, e assim vamos, pela graça de Deus, amadurecendo essas informações, essas aproximações. Então, hoje eu falo sobre fé como conhecimento. A razão nossa está estigmatizada pelo pecado, já que o pecado afetou o ser humano por inteiro. E esta razão estigmatizada, ela se mostra muito eficaz nas coisas naturais. O homem é capaz de usar sua razão com enorme brilho, e a ciência é uma das evidências disso. Mas este mesmo homem tão capaz perde-se diante do mistério de Deus revelado em Cristo e também diante da revelação geral na natureza. As suas pressuposições, ainda que possam ter algo de verdadeiro, se perdem diante da complexidade do mundo real, conforme escreveu Calvino. As mentes humanas são cegas a essa luz que resplandece em todas as coisas criadas, até que sejam iluminadas pelo Espírito de Deus e comecem a compreender pela fé, que jamais poderão entendê-lo de outra forma. Então, meus irmãos, a razão, ela é magnífica, é um alto privilégio que Deus nos deu, e Deus não nos deu como um acessório, mas como algo fundamental, a natureza humana. Devemos usá-la e usá-la bem, mas ela tem os seus limites. E quando nós falamos de um conhecimento espiritual, nós temos demonstrado que a razão não é suficiente para isso. E Deus não nos deu a razão como se ela fosse capaz de dar conta de explicar, abarcar toda a realidade. Então, a graça antecede a fé e ao conhecimento. E agora nós tratamos de um outro nível de conhecimento. A graça antecede a fé, o conhecimento. Calvino disse que se Deus não se antecipasse aos homens com sua graça, todos eles pereceriam totalmente. E é fato, nós não poderíamos ter nenhum tipo de conhecimento salvador senão pela graça. E a fé consiste na convicção de que a salvação está além de nossos recursos. No caso da fé salvadora, significa que depositamos nossa fé em Deus por meio de Cristo. Então, a graça de Deus, ela é eminentemente socializante. Isto porque não há um homem sequer que dela não necessite, e mesmo sem saber dela, não participe. Todos, sem exceção, somos devedores à graça de Deus, aquele favor imerecido da parte de Deus para com os pecadores. O nosso Deus é, usando uma expressão do apóstolo Pedro, o Deus de toda graça, conforme ele registrou na sua primeira carta, capítulo 5, verso 10. Bem-aventurados, portanto, são todos aqueles que vivem como súditos do reino da graça de Deus. A graça de Deus é a tônica da sua relação com o seu povo. Tudo que temos, somos e seremos é pela graça. A riqueza da graça de Deus se manifesta de modo superabundante em nós. É uma expressão comum a Paulo em 2 Coríntios 9,14, Efésios 1,7, Efésios 2,7. Todavia, ela não foi manifestada em toda a sua plenitude. A graça de Deus é grandiosa, ultrapassa a nossa capacidade de compreensão, mas ela ainda não nos foi dada de forma plena. Por isso, nós
aguardamos o regresso triunfante de Jesus Cristo, quando mesmo revelará a graça de forma mais completa. É o que diz Pedro na sua primeira epístola, capítulo 1, verso 13. E quando Cristo voltar, ele concluirá a nossa salvação. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Então, nós devemos entender que conhecer a Deus é algo maravilhoso e de soberana graça, total soberana graça. Deus é gracioso em sua graça. É a graça de Deus que faz com que ele se revele a nós em graça, para que possamos conhecê-lo. O conteúdo do conhecimento, a sua possibilidade, estão em Deus. Então, o conteúdo e a possibilidade do conhecimento estão em Deus, que livre, soberanamente se revela e oferece a nós pecadores de forma graciosa por meio da sua palavra. Deus nos dá o conteúdo e nos dá condições para que possamos conhecê-la. Somente pela graça da autorrevelação de Deus é que podemos nos relacionar com Deus. O conhecimento intelectual e abstrato de um Deus distante, se possível fosse fora da revelação geral, o que não é, redundaria em relacionamento afetivo e de confiança. Nós podemos conhecer a Deus subjetivamente, porque ele se deu a conhecer objetivamente em sua palavra e plenamente dentro de seu propósito em Cristo Jesus, o Deus encarnado. Então, observem, se nós pudéssemos chegar à compreensão de Deus sem a revelação, seria uma compreensão puramente intelectual. E essa compreensão puramente intelectual se esgotaria aí. Poderíamos ter noções de Deus pelo nosso intelecto, o que eu digo que é impossível sem a revelação de Deus, porque Deus nos cria a sua imagem e se revelou na natureza, então nós não podemos esquecer isto. Então eu estou eliminando essas possibilidades de revelação e dizendo que, mesmo que pudéssemos conhecer a Deus, o nosso conhecimento não seria um conhecimento de relacionamento afetivo e de confiança. A revelação de Deus não indica necessariamente a apreensão subjetiva por parte do homem. Contudo, para que haja uma satisfação em termos de objetivo, como eu mencionei isso no vídeo anterior, faz-se necessário que o homem a quem Deus se dirige, especialmente a sua revelação, tenha ao menos potencialmente condições de aprendê-la. Conforme vimos, a revelação de Deus exige uma resposta. Como poderá o homem captar essa revelação e responder de forma satisfatória? Em outras palavras, qual seria o princípio cognoscente interno? Eu fiz essa mesma pergunta ontem, falando sobre as ciências, e disse que o nosso princípio cognoscente interno, quando falamos das ciências, quando falamos do conhecimento natural, é a nossa razão, ainda que haja uma fé envolvida nisto. Mas eu não desenvolvo isso aqui, eu já o fiz em outro lugar. Agora, quando nós falamos de um conhecimento salvador, de uma relação pessoal com Deus, o princípio cognoscente interno que a palavra de Deus nos ensina é a fé. Assim como a revelação. A fé é resultado da graça salvadora de Deus. Por isso, a totalidade do conhecimento que podemos ter repousa na graça de Deus. Daí que, por melhores que sejam os argumentos que possamos alinhar para explicar nossa fé, não conseguimos o nosso intento. Não que a fé seja irracional, como sugeriram Kierkegaard,
e, de certa forma, Miguel de Unamuno, entre tantos outros. O que ocorre é que a fé não pode ser limitada pelos cânones da razão natural. Ela é suprarracional. Apesar de caminhar durante algum tempo lado a lado com a razão, a fé, agora, acompanhada da esperança, lança-se ao infinito. É por isso que a nossa esperança não se limita apenas a esta vida. A fé não é irracional, insistimos. Ela respalda-se em Deus e na sua promessa. Foi isto que fez Abraão, conforme escreve Paulo. Não duvidou da promessa por incredulidade, mas pela fé. Se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Reparem, há um elemento de racionalidade aqui. Ele conhecia Deus, ele sabia quem era o seu Deus. Mas daí, ele se atirar num ato de fé total, expondo-se totalmente a isso, a entregar o seu próprio filho para a morte, seu único filho, isso já não é questão puramente de razão. A razão pode ser convencida intelectualmente de algo, mas daí a você dar um passo seguinte, a razão por si só não faz. Isso é fé. Quando nós falamos sobre fé, nós falamos desses três elementos da fé, no aspecto intelectual, emocional e volitivo. Somente a fé salvadora tem estes três elementos. A fé exige conhecimento da palavra de Deus. A fé é uma relação de confiança. Como acreditar em alguém que não conhecemos? A fé consiste no conhecimento do Pai e do Filho pelo testemunho do Espírito. A vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro. Jesus Cristo veio revelar o Pai. A fé, portanto, como escrevera Calvino, não consiste na ignorância, mas no conhecimento. E este conhecimento há de ser não somente de Deus, mas também de sua divina vontade. É impossível crer e nos relacionar pessoalmente com um Deus desconhecido. A fé é gerada em nós pelo Espírito por intermédio da palavra, Romanos 10, 17. Ela é a boa obra do Espírito Santo em nós, que age fundamentado numa realidade histórica irrefutável, a obra de Cristo no Calvário. A obra de Cristo, ela necessita da obra do Espírito para subjetivar em nós a realidade objetiva. Ao mesmo tempo, a obra do Espírito pode ser feita porque é um fato histórico e real, a obra de Cristo. Então, a fé verdadeira é aquela que ouve a palavra de Deus e descansa em sua promessa, conforme resume Calvino. A palavra e a fé só poderão ser entendidas mediante a aceitação da graça de Deus, onde tudo começa. Temos a graça pela obra de Cristo, para que pela graça possamos conhecer a Deus e assim possamos saber, como diz Paulo, qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Efésios 1, 18 a 20. E assim nós possamos viver a partir desta compreensão, pela graça e para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É somente pela graça, mediante a fé, que podemos nos apropriar da revelação
de Deus. Somente a fé, como efeito da graça, nos faz perceber a revelação, abrindo os nossos olhos para a palavra de Deus. Esta é a oração de Paulo em Efésios 1, de 15 a 18, para que Deus abra os nossos olhos da fé. E deste modo, Deus nos ilumina para que possamos entender, para que nós possamos entender. Muito importante isso, a sua revelação nas Escrituras. A revelação, insisto, antecede a fé. E pela revelação, mediante a iluminação do Espírito, o homem é subjugado por Deus, respondendo positivamente com fé. A resposta do homem é apenas uma evidência da eleição eterna. Os que creram foram aqueles que foram destinados para a vida eterna. É o Senhor que abre o nosso entendimento para compreendermos redentoramente a mensagem de Deus. Então, Deus nos subjuga e nos capacita a responder com fé, evidenciando na história a nossa eleição eterna. Deus se revela, fala por meio da palavra, regenerando o pecador, concedendo-lhe fé para que agora, salvo pela graça, ande nas boas obras preparadas por Deus de antemão para nós, como diz Paulo em Efésios 2:10. Entretanto, no nosso relacionamento com Deus, deparamos-nos com um paradoxo. Quanto mais conhecemos a Deus, temos, por um lado, o maior discernimento de nossa pecaminosidade e, por outro, uma maior consciência da insondabilidade e infinitude de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, após falar de um assunto difícil, exulta: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor e quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro lhe deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, de 33 a 36. É importante ressaltar que não conhecemos tudo a respeito de Deus e da sua palavra, mas devemos ter por certo de que o limite da fé está circunscrito pelos parâmetros da palavra, ou seja, não podemos crer além do que Deus nos revelou na Bíblia. Fazer isso não é ter fé, mas especular sobre os mistérios de Deus. A palavra deve ser sempre o guia da nossa fé. Nossa fé não tem que estar fundamentada no que nós tínhamos pensado por nós mesmos, senão no que foi prometido por Deus, exorta Calvino. Por isso, devemos estar atentos à palavra de Deus para entendê-la e praticá-la. A nossa mente finita não consegue compreender exaustivamente as perfeições de Deus. O alcance e limite do nosso conhecimento é determinado pela revelação. O não revelado não pode ser objeto de nossas especulações. Os nossos passos devem se limitar ao que Deus nos deu a conhecer. Quando Deus se cala, nós calamos. Quando Ele para, devemos parar admirados, em reverência e gratidão. A revelação de Deus também não é composta no sentido de, não é completa no sentido de abarcar total e exaustivamente o ser de Deus. Então, eu estou dizendo duas coisas diferentes. Primeiro que eu disse é que nós não conseguimos exaurir a revelação. E segundo aspecto, a revelação não exaure a Deus. Porém, conforme vimos, podemos dizer que qualitativamente, como Deus se revela, assim Ele é. Qualitativamente. Deus não faz um jogo de espelhos. Ele não falsifica. Ele não tem uma imagem politicamente correta para mostrar. Deus se revela tal qual Ele é,
qualitativamente. Não há uma representação artificial naquilo que ele nos dá a conhecer. Portanto, muitíssimos de seus atos soberanos nos escapam. O finito não pode comportar o infinito. No entanto, podemos conhecer a Deus genuína e verdadeiramente à luz de sua autorrevelação. Bavinck coloca bem a questão em lugares diferentes. Não é contraditório dizer que um conhecimento é inadequado, finito e limitado, e ao mesmo tempo é verdadeiro, puro e suficiente. O conhecimento absoluto, plenamente adequado de Deus, é, portanto, impossível. Nosso conhecimento de Deus não é, e de fato não pode ser exaustivo. Ele é analógico e éctico. Fecha aspas aqui. Portanto, pelo fato de nosso conhecimento a respeito de Deus ser limitado, isto não significa que o que conhecemos aqui será corrigido pelo que conheceremos na eternidade. Como se a revelação de Deus contida na palavra fosse imprecisa. Não. Deixa eu explicar mais um ponto. Eu estou querendo dizer que a nossa teologia é perfeita. O que eu estou querendo dizer é o conhecimento genuíno que tivermos pela graça da genuína revelação não será corrigido. Ele será, sem dúvida, ampliado e eternamente ampliado, mas não corrigido, porque ele será um conhecimento adequado. Entendemos que o pouco que podemos conhecer do Deus infinito é fidedigno, uma vez que o nosso conhecimento respalda-se na sua palavra. E cremos que a Bíblia é o registro infalível e inerrante da palavra de Deus. Ferguson, um teólogo contemporâneo, extasiado, escreve com uma compreensão correta. O milagre, porém, é que Deus é um revelador de mistérios. Nós não os compreendemos plenamente. Mesmo assim, podemos entendê-los dentro dos limites da nossa natureza criatural. Digo eu, portanto, ainda que não possamos compreendê-los exaustiva e plenamente, podemos conhecê-lo verdadeira e genuinamente. As tentativas humanas por encontrar Deus a parte de Jesus Cristo, conforme é nos dado a conhecer nas Escrituras, terminam em naturalismo, ateísmo ou deísmo, que nada mais são do que formas de paganismo. A religiosidade descompromissada, como resultado apenas da carência de Deus, não direcionada pela palavra, termina em superstição e idolatria, que, entre outros males, pode, em determinadas circunstâncias, dar a sensação de satisfação para a angustiante carência de Deus. No entanto, este remendo humano torna a situação do homem ainda pior, porque, na realidade, ele, consciente ou inconscientemente, está se enganando. E, deste modo, enquanto adota um paliativo espiritual, abandona a procura sincera pela verdade e torna-se, geralmente, imune à genuína proclamação do Evangelho de Cristo. Somente o genuíno conhecimento de Cristo nos conduz a Deus e nos liberta das cadeias do pecado. Como as trevas são dispersas pelos raios furtivos do sol, assim todas as invenções e erros perversivos se desvanecem diante desse conhecimento de Deus. Exulta João Calvino. A fé, portanto, é precedida de conhecimento. O conhecimento, por graça, produz fé. Conhecimento e fé são inseparáveis. Este conhecimento, por fé, nos conduz a amar a Deus. O amor a Deus nos leva a mais querer conhecê-lo. A palavra de Deus deve dirigir toda a nossa abordagem e interpretação teológica, bem como de toda a realidade. O Espírito, por meio da palavra, é quem deve nos guiar
a correta interpretação da revelação. Na Escritura, o proceder de Deus, temos nosso padrão e apelo final. Assim, apesar de não podermos conhecer tudo a respeito de Deus, o finito não pode conter o infinito. O que conhecemos por meio da palavra é a verdade. Não toda a verdade, mas parte da verdade que está em harmonia com o todo. Fazendo uma analogia, podemos dizer que pelo fato de colocarmos a água do mar num recipiente, ela não deixa de ser do mar. Entretanto, o perigo está em dizer que ali, dentro do recipiente, está todo o mar. Portanto, reafirmamos: o que a Bíblia diz é uma verdade essencial a respeito de Deus. Nela temos o que Deus deseja que saibamos nesta vida a seu respeito. No entanto, precisamos avaliar sempre o nosso conhecimento para que não corramos o risco de tornar a nossa percepção da verdade toda e única verdade. Todos nós, por melhor que seja a nossa percepção espiritual e teológica, temos ainda uma nuvenzinha de ignorância. Agora, como diz Paulo, ainda vemos obscuramente. Cito aqui as penetrantes considerações de Schaeffer, que, digamos, resumem o que eu estou dizendo. A comunicação que Deus tem com o homem é verdadeira, mas isso não significa que seja exaustiva. Esta é uma distinção importante que precisamos sempre ter em mente. Para conhecer qualquer coisa exaustivamente, precisaríamos ser infinitos como Deus. Mesmo na vida eterna, não seremos assim. E ele está corretíssimo. Portanto, conhecer a Deus pela fé é se relacionar com Ele. Este não é um conhecimento simplesmente a respeito de Deus. Antes é uma relação pessoal de confiança, obediência e amor. Este é um conhecimento único, diferente de todos os outros conhecimentos, porque Deus é único e singular. É possível ter um conhecimento especial de algo comum, porém conhecer a Deus é sempre algo especial, porque Deus é singular em sua essência, existência e revelação. Somente Deus é o Senhor. Portanto, nunca poderemos ter um conhecimento real e, ao mesmo tempo, banal de Deus. Banalidade e majestade são termos que essencialmente se excluem quando tratamos de Deus. Aliás, só há majestade em Deus. E, ao mesmo tempo, não há nada de comum e banal em nosso glorioso Senhor. Sem a revelação de Deus, eu insisto, pelo Espírito, nós jamais o conheceríamos. Esse dom, associado à revelação, visa nos conduzir a Deus em alegre submissão e gratidão. A fé, portanto, é precedida de conhecimento. O conhecimento por graça produz fé. Conhecimento e fé são inseparáveis. Esse conhecimento por fé nos conduz a amar a Deus. O amor de Deus nos leva a querer conhecê-lo, a obedecer a sua palavra e também se manifestando isso em nosso amor ao próximo. Firmados nisso, sabemos que o fundamento, a inspiração e capacitação para a nossa santificação estão no Trino Deus que se revela. Pela graça, conhecemos. Pela graça, desejamos conhecer mais. Pela graça, desejamos cultuar a Deus. E pela graça nos relacionamos salvadoramente com o nosso Senhor. Deus nos abençoe. Que Deus nos capacite a ter uma vida à altura desse privilégio. Amém.